Opa, boa noite. Sou o Padre Sidney, chegando 2 minutinhos antes aqui para ver se tá tudo ok na nossa transmissão. Esse enquadramento tá bom. O pessoal tá chegando. Deixa eu compartilhar aqui no Facebook. Falta um minutinho. A gente sejam bem-vindos, vão se achegando. Daqui a pouquinho nós começamos então a nossa formação. Oito horas. Deixa eu fechar aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Padre Sidney, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, de Serra Negra, aqui da nossa Diocese de Amparo. E com muita alegria aceitei o convite da Pastoral da Comunicação da PASCOM Diocesana de uma vez por semana dar uma formação a respeito dos sacramentos. Nós estamos nesses dias aí de quarentena, temos que ficar nas nossas casas e a gente não pode perder esse tempo, a gente precisa aproveitar bem esse tempo. É uma iniciativa então da Diocese para ajudar você a aproveitar bem o seu tempo, para você aproveitar esse tempo de quarentena, que não dá para fazer algumas coisas, não é? Que você tem que ficar mais recolhido, para aproveitar para você crescer na fé, né? Então teve dias aqui que teve terço, né, com uma família, terço de São Miguel, teve encontro vocacional com o Padre André, vai continuar os encontros com seminaristas, né? Teve meditação com o Padre Rodolfo e assim por diante. Então, cada dia da semana, uma atividade no Facebook da Diocese para ajudar cada um poder aproveitar esse tempo para crescer na espiritualidade, para crescer na sua fé, para crescer na sua intimidade com Deus. Então, às sextas-feiras, às 8 horas da noite, nós vamos ter um encontro no qual nós vamos estudar acerca dos sacramentos. Mas eu já sei, eu já conheço.
a palavra de Deus, a nossa fé, aquilo que a gente crê, né? Os sacramentos são como um tesouro que a gente sempre encontra coisas antigas e novas. E é isso que a gente quer fazer aqui juntos, pegar esse tempo para aproveitar esse tesouro tão grande. Aliás, tesouro do qual nós estamos sentindo falta nesse momento, não é? Como faz falta a comunhão, né? Então pensar, eu desejo tanto, mas eu posso conhecer melhor, eu posso me preparar para o próximo encontro com Jesus na Eucaristia, ou para a próxima vez que eu participar de um sacramento, eu aproveitar mais a graça que o Senhor quer dar para mim. Então, durante algumas semanas, nós vamos fazer uma espécie de um curso, de uma formação a cada semana, toda sexta-feira às 8 horas da noite, sobre os sacramentos. Tá certo, pessoal? Quem quiser perguntar, mandar mensagem, né? Pode usar aí o comentário aí do Facebook, que à medida que o tempo vai dando, eu vou aproveitando aqui para responder também, certo? Deixa eu ver quem já chegou aqui. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal chegar. Laíde está aqui, Nivaldo, Roselena, Tina de Serra Negra, Denise, a Fernanda aqui de Serra Negra, Sueli, Ana Rosa, Dona Lourdes de Mogi, Sueli, Irene, boa noite, Paulinho, aqui de Serra Negra, do grupo de oração, seja bem-vindo, Fabrícia, grande abraço, Eliana, coordenadora da Pastoral da Criança aqui na paróquia Nossa Senhora do Rosário, Edná, minha cunhada, Gracide Olambra, Maria Ribeiro, grande abraço, Marina. Bom, já tá pessoal chegando aqui, Júlio, forte abraço para você também, Rosana, Kátia. Bom, o pessoal tá chegando, se tiver mais alguém que você gostaria, que você pensa assim, olha, essa pessoa é catequista, vai ser bom essa formação sobre os sacramentos, ou esse amigo meu talvez seja interessante, né? Então, dá um toque, né? A gente vai começar sempre pontualmente às 8, mas como hoje é o primeiro dia da nossa formação, a gente vai dar mais uns minutinhos para dar tempo de você mandar uma mensagem, convidar para vir participar aqui da nossa formação, deste curso que começa hoje e vai levar, não sei, talvez uns 2 meses aí, nosso encontro uma vez por semana, tá bom? Então veja aí, se você se lembra de alguém que aproveitaria um curso sobre os sacramentos, alguém que ama os sacramentos, mas que se meditasse um pouco mais ia vibrar mais ainda com cada um deles, manda lá uma mensagem, convide para vir para nossa live. Chegou o João Paulo, grande abraço, quanto tempo. A Helena, Aparecida Melo, bem-vinda. Michele Moreira, Edneia. Então, acho que o pessoal já está presente, será que a gente já pode começar? Ou dá mais um minutinho, tá todo mundo me vendo bem, eu acho, né? Me ouvindo bem. Coloca um joinha se tá tudo certinho, enquadramento, som, a imagem, se tá tudo certinho. Coloca um joinha aqui para eu saber, por favor. Tá chegando joinhas então. Então acho que a gente pode começar, não é? Nosso primeiro encontro de formação a respeito dos sacramentos aqui pelo Facebook, pela página do Facebook aqui da Diocese de Amparo. A gente vai começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Nossa Senhora, a mulher da fé, que nos ajude nesse momento de formação, conhecer um pouco melhor dos grandes, imensos presentes que seu Filho Jesus nos deixou a cada um de nós na sua igreja, esses presentes pelos quais Ele toca na nossa vida, Ele ilumina, Ele fortalece, Ele transforma a nossa vida. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a crescer na fé, que nos ajude a conhecer e aproveitar mais cada um desses sinais pelos quais Jesus vai sustentando, alimentando a nossa vida nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amparo, amparai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, para quem está chegando agora, a Pastoral da Comunicação da nossa Diocese quer ajudar cada um a aproveitar melhor esses dias em que tem que ficar em casa, né? Então, cada dia da semana estão programando uma atividade. Teve um dia que foi um terço, outro dia uma meditação, uma formação, um encontro vocacional. E às sextas-feiras nós vamos ter um momento de formação. Vamos aproveitar essa quarentena para crescer na fé, para conhecer melhor a nossa fé, né? O tema da nossa formação aqui às sextas-feiras vai ser os sacramentos. A gente não está tão desejoso de ser tocado pelo Senhor novamente através dos sacramentos, né? De modo muito particular do sacramento da comunhão, da Eucaristia. Então tá bom, vamos aproveitar para a gente entender melhor o que é cada um dos sacramentos, para a gente meditar mais profundamente nesses sacramentos que a gente celebra, que a gente vive, que a gente recebe, às vezes até de uma maneira automática. Se a gente não pode recebê-los como a gente gostaria agora, vamos conhecê-los melhor, para a gente poder daqui a pouquinho, voltando, tirar cada vez um proveito maior e melhor de cada um deles. Então nós vamos, é uma formação, é um curso, nós vamos estudar acerca dos sacramentos. Se tiver alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa difícil, que passou batido, dúvida, né, um retorno, vai se manifestando aí através do comentário do Facebook, que assim eu vou percebendo a reação de cada um e vou ver a melhor maneira de conseguir chegar a todos. Pessoal, nós estamos no tempo da Páscoa. Nesse tempo em que nós vimos os apóstolos e os discípulos, todo mundo disperso depois da morte de Jesus, parecia que tudo tinha acabado e de repente Jesus ressuscitado vai em busca de cada um, vai em busca de Maria Madalena, das santas mulheres, dos apóstolos, de uma multidão de mais de 500 pessoas. Jesus ressuscitado vai reunindo a sua igreja. E Jesus ressuscitado vai reacendendo a fé de cada um que teve sua fé abalada, apagada, que perdeu a sua fé no momento da crucifixão. Jesus, vitorioso do pecado e da morte, vai atrás de cada um e vai reunindo novamente a sua igreja. E fica, durante um período, confirmando seus apóstolos na fé, confirmando seus discípulos, dando arremate na formação da sua igreja, para depois fazer, né, o grande envio de mandar os apóstolos que fossem para todos os cantos da terra, para que anunciassem o evangelho a toda criatura, para que levasse a sua graça através dos sacramentos. Ide, quem crê e for batizado será salvo, não é? Jesus ressuscitado manda que os apóstolos fossem e levasse a sua palavra, a sua graça a cada pessoa, a cada povo, a cada nação, a cada geração. E as últimas palavras de Jesus ressuscitado, não é, registrada, gravada pelo evangelista Mateus, é a seguinte: eu estarei convosco todos os dias, até o final do mundo. É isso, irmãos, Ele está conosco. Se a gente parar um momentinho para pensar na palavra de Deus, na história da salvação, se tem uma promessa que Deus vai repetindo ao longo das Escrituras e ao longo da história da salvação, é a seguinte: eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Na história de Moisés, eu estarei convosco. Josué, eu estarei convosco. Gedeão, eu estarei convosco. É quase que um refrão que a gente vai vendo ao longo das Escrituras, ao longo do Antigo Testamento. Deus fala para o seu povo: não tenhais medo, eu estarei convosco. E dá uma missão e diz: eu estarei convosco, não é? Durante todo o Antigo Testamento, Deus vai prometendo: eu estarei convosco, eu estarei convosco. Irmãos, e a gente nem poderia imaginar a maneira pela qual
o Senhor cumpriria essa palavra. Quando o Senhor anuncia pelo profeta Jeremias, por tantas, eu estarei convosco. Ninguém que ouvia essas palavras no Antigo Testamento poderia imaginar que para cumprir essa palavra, eu estarei convosco, para cumprir essa palavra, um dia, o próprio Deus se faria homem no ventre de uma mulher, assumiria a nossa humanidade, entraria nesse mundo para ficar conosco, para falar conosco, para tocar na nossa vida, para nos dar a sua graça, para que a gente não tivesse medo. Quem poderia imaginar que um dia, né, Deus, dessa maneira se fazendo homem, viria morar entre nós? Quem poderia imaginar essa maneira pela qual Deus cumpriria a sua promessa? Ele realmente, pessoalmente, ele assume a nossa humanidade para ficar conosco, para nos falar, para nos tocar, para nos amar com o coração humano. Deus veio e Deus entrou na história humana. Se no Antigo Testamento Deus vai falando, eu estarei convosco, quando chega no momento em que o anjo anuncia a Maria, o anjo diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo. É o grande anúncio, ave, salve, Deus está contigo. Deus quer entrar nesse mundo através de você. Deus quer que você seja esse canal, esse coração, essa janela pela qual ele entra nesse mundo e ele vem para ficar para sempre junto do seu povo. Ele vem para reunir o novo povo de Deus. E Jesus subindo aos céus, ele dá essa certeza para nós. Não só aqueles tiveram Deus consigo, mas nós teríamos para sempre Deus conosco. Eu estarei convosco, as últimas palavras do Senhor no Evangelho de São Mateus. Eu estarei convosco para sempre, eu estarei sempre convosco até o final do mundo. E Ele está mesmo, irmãos. Jesus está conosco através da sua igreja. Jesus continua falando conosco cada vez que a palavra de Deus é anunciada. E Jesus toca em nós, em cada um dos sacramentos. Jesus toca e deixa uma marca na nossa vida. Como a gente vê aquela hemorroísa, aquela mulher doente há tantos anos tocando em Jesus e sendo curado, a gente continua tocando em Jesus em cada sacramento que a gente celebra, que a gente participa, e viver a nossa fé. Me parece que deu uma falhadinha aqui na internet, aqui a coisa por Serra Negra hoje não está muito católica, não está muito boa não. A internet hoje está complicada aqui em Serra Negra. Mas vamos lá, vamos tentar. É isso, Deus fala conosco, Deus vem, Deus promete, eu estarei convosco, está de verdade. Não nos deixa sozinhos. Em cada um dos sacramentos a gente tem o próprio Jesus, que através desses sinais toca, ilumina, transforma, santifica a nossa vida. Como a gente vê cada personagem ali do Evangelho próximo do Senhor sendo tocado, pois a gente tem a mesma graça através dos sacramentos, certo? Então, olha, certamente muito do que eu vou falar você já sabe, espero acrescentar alguma coisa também e, sobretudo, eu espero que você torne a vibrar com essa maneira que Jesus escolheu de chegar a nós, que é cada um dos 7 sacramentos. Claro? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Os sacramentos, eles são, a gente fala assim no catecismo lá, os sacramentos são sinais sensíveis da graça. Cada um dos sacramentos que Jesus deixou na igreja, primeiramente é um sinal. Para a gente entender o que é um sacramento, vamos lembrar o que é um sinal. Um sinal, ele tem uma parte que a gente vê e ele nos fala, nos comunica algo que é maior do que ele e que a gente não vê. Por exemplo, uma criança pega uma flor,
e dá para uma mãe. Ou um namorado pega uma rosa, um buquê e dá para a namorada. O que ele deu? Uma rosa. Foi isso que se viu, né? Isso que se sentiu. Mas o que está por trás daquela rosa? Está por trás amor, está por trás afeto, carinho, não é? Qual que é o valor de uma rosa? Não sei quanto custa, R$1, R$2, R$3, tá bom. Mas quando, né, se você pegasse para uma mulher e desse R$3, e se você pegar e der uma rosa, o efeito vai ser muito diferente, não é? Por quê? Porque a rosa é um sinal, é um símbolo, ela une duas realidades, é um símbolo de amor, de carinho, de afeto, não é? Então, é isso. Se você pega, você vê um sinal, um símbolo, a bandeira do Brasil. Você vê, você pensa no Brasil, aquilo não é o Brasil, mas tem alguma coisa ali. Tem o verde que fala das florestas, tem o amarelo que fala do ouro, tem o azul que fala do céu e assim por diante. Só que aquilo não é o Brasil, mas você vê aquilo e torna presente para você essa ideia, essa realidade do país, não é assim? Em cada símbolo você vê alguma coisa e ele te comunica algo que está para além dele. Assim é um beijo, você beija um filho na testa, né? O que é um beijo? É aproximar os lábios ali da testa de uma pessoa e comunica o quê? Preocupação, cuidado, carinho, não é assim? Pois cada sacramento comunica alguma coisa, a gente vê alguma coisa e tem algo maior por trás. Aliás, cada sinal, né, tem algo maior do que aquela própria realidade material. Pessoal, os sacramentos, de alguma maneira, é isso, mas é muito mais do que isso. Os sacramentos, eles contêm a realidade que eles significam. Por exemplo, quando você vê a Eucaristia, quando você tem ali a hóstia consagrada, você não simplesmente se lembra de Jesus, não é isso. De fato, lembra que Jesus partiu o pão, mas é muito mais do que isso. Ele contém aquela realidade. Ali está Cristo. Quando você vê a água do batismo, quando você é batizado, a água não só lembra vida, limpeza, não, mas aquela água provoca, é um sinal eficaz, ela limpa. Aquela água, o sinal sacramental, a água, a palavra, ela limpa, ela purifica, ela dá a vida. Através daqueles sinais, Jesus age, Jesus vai operando a nossa salvação. Através daquele gesto, é o Senhor, é a graça de Cristo que vai sendo comunicada, que vai sendo atualizada, certo? Então, é isso, todo sacramento é um sinal, mas não é um sinal qualquer, é um sinal eficaz. Ele contém o que ele significa. Por exemplo, na confirmação, tem lá o óleo, tem o bispo que fala, receba por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O óleo é um sinal de força, não é? Só que aquele óleo não lembra a sua força. Na hora que estão unidos, né, um ministro coloca ali aquele elemento material, aquela matéria, aquela palavra, aquela realidade marca a vida daquela pessoa que recebeu o sacramento e dá uma força, de fato, espiritual para enfrentar e para vencer esse mundo e para realizar nesse mundo a vontade de Jesus. Claro? Então os sacramentos são isso, são sinais eficazes da graça. Deus nos fez corpo e alma e Ele quer chegar a nós dessa maneira, né? Inclusive pelos elementos materiais, inclusive pelos nossos sentidos. Ele quer envolver a nossa vida. Através de elementos materiais, o Senhor nos dá a sua graça espiritual. Não é assim que Deus nos fez, corpo e alma? É assim que Ele age, que Ele intervém na nossa vida, através de elementos materiais que nos santificam, que são instrumentos, né,
para que a gente possa receber a sua graça, para que a gente possa crescer na sua graça, para que a gente possa se unir, se conformar a Ele. Claro? Pessoal, os sacramentos não surgiram do nada. A gente sabe que cada sacramento foi instituído por Jesus, né? Um presente de Jesus para cada um de nós na igreja, não é? Mas os sacramentos não surgiram de nada. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vai vendo algumas vezes, através de elementos materiais, Deus se comunicando a nós, Deus falando conosco, Deus tocando em nós, né? Por exemplo, no Salmo, se eu não me engano, 119, é isso mesmo. Aliás, Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Quando Deus criou esse mundo, por trás dele tem uma mensagem de Deus para nós, da sua verdade, da sua bondade, da sua beleza. Para a pessoa que está aberta, por trás desse universo material, ele vê um Deus que é bom, que pensou nele, que está falando com ele, que está se manifestando também a ele, através desse universo material. Se a gente presta atenção, a beleza desse mundo nos fala da beleza de Deus. A ordem desse mundo nos fala da inteligência de Deus. É isso, esse universo material nos fala que tem alguém por trás, que é bom, que pensou em nós, que quer que a gente cuide para ele, não é? Então, olha, primeiramente, pelo esse universo material, Deus fala conosco, e toca na nossa inteligência, na nossa razão, se a gente tiver atenção para escutar também por ali a palavra dele, né? Depois a gente vai vendo, em alguns momentos da história da salvação, elementos materiais serem utilizados por Deus para realizar um prodígio, para manifestar uma graça. Por exemplo, pessoal, qual o poder que tinha aquele cajado de Moisés com o qual Moisés abriu o Mar Vermelho? Em si não tinha poder nenhum, mas Deus usou daquele elemento material para abrir o mar e para dar liberdade ao seu povo, certo? Qual o poder que tinha o manto de Elias? Materialmente nenhum, mas Deus usou esse material para abrir o rio Jordão para o povo, para que passassem pelo rio Jordão, não é? Então a gente vê ao longo da história da salvação, às vezes Deus usando de um elemento material para ser instrumento, para nos dar uma graça espiritual, né? Em Jesus, a gente não vê, por exemplo, porque um dia Jesus pegou, cuspiu no chão, fez lama e colocou nos olhos de uma pessoa cega. Para quê? Porque ele faria depois assim. Ele pegaria um elemento material, pó, terra, a saliva, né? Ou seja, ele juntaria o elemento material e a palavra dele, não é? E tocaria em nós. E esse elemento material, com a palavra do Senhor, nos faria ver. Não é assim? Não tem outro propósito. Para que Jesus precisaria fazer barro para curar aquele cego? Bom, porque na igreja seria assim que ele faria também. Quantas vezes ele usaria de um elemento material para nos fazer enxergar, um elemento material para nos dar força para lutar, não é? Então Deus que fez esse mundo bom, ele pega elementos desse mundo para tocar em nós, que somos pessoa humana, que temos corpo e temos alma, não é? Que gostamos de sentir, de ver, de tocar, pois, inclusive dessa maneira, na igreja, o Senhor vai tocando em nós, né? Quem não se lembra daquela passagem do Evangelho da hemorroísa, aquela mulher tantos anos, né, sofrendo de uma enfermidade, né, e de repente Deus toca no coração dela, ela entende. Se ela se aproximasse da humanidade de Jesus, do corpo de Jesus, se ao menos ela tocasse na orla, na beiradinha do manto de Jesus,
a vida dela ia ser transformada. E ela vai passando no meio de todo mundo, aquela multidão esbarrando em Jesus, e ela toca no manto de Jesus. Muita gente esbarrava, ela tocou. E Jesus então pergunta, quem que me tocou? Todo mundo acha estranho, como assim quem te tocou? Está todo mundo aqui, não olha essa multidão aqui. Só que não era isso. Ela não perguntou quem esbarrou em mim, nem quem encostou, quem tocou em mim. E aquela mulher sabia que era ela. E ela fala, Senhor, fui eu. É isso. Às vezes, irmãos, a gente esbarra em Jesus nos sacramentos e nem percebe. Outras vezes, a gente toca e se deixa tocar. Você que está com saudade da Santa Missa, você que está na sua casa aí com saudade da Eucaristia, quantas vezes será que você não esbarrou em Jesus e comungou de uma maneira tão mecânica, que ele estava ali, ele estava a tocar, transformar, agir, mas você não estava, ele estava, você não estava. Você esbarrou nele, ele queria te tocar e você estava tão longe. Fala para o Senhor, Senhor, eu não vejo a hora de nunca mais esbarrar no Senhor. Eu quero tocar, eu quero que cada comunhão me transforme. Já agora, eu quero ter esse desejo de um grande reencontro também no sacramento, Enquanto eu posso acompanhar pela televisão a Santa Missa, ótimo, mas eu não vejo a hora não de esbarrar, mas de tocar. Eu estou com fome, eu estou com desejo. Ser tocado pelo Senhor também através do sacramento. Se abra para que no próximo encontro, muito mais graça, ele sempre está ali, mas você esteja com o coração muito mais aberto para receber toda a graça que ele quer dar a você, que ele quer conceder a nós. Ou seja, Deus nos fez corpo e alma e ele toca em nós respeitando a nossa natureza. Nossa natureza que foi feita para ver, para sentir, nossa natureza que foi feita para ouvir, para degustar. Ele toca respeitando a nossa natureza. Ele falava com os apóstolos, ele falava com os discípulos, ele tocava, ele levantava, ele chorava. Na igreja, ele continua realizando a sua obra da mesma maneira através dos sacramentos. Ele fala, mas ele fala e ele toca também, e ele perdoa, e ele levanta, e ele anima, e ele fortalece, e ele te abraça, e ele te estende a mão. Na igreja, Jesus, através dos sacramentos, continua a humanidade de Cristo, a gente nos toca, a humanidade de Cristo continua também através do sacramento. Diz que os sacramentos são uma extensão da encarnação do Verbo de Deus. O próprio Jesus continua vivo e ressuscitado e as pessoas continuam se encontrando e sendo transformadas por ele através de cada um dos sacramentos. Pessoal, então o tema de hoje é o sacramento de uma maneira geral. Todo sacramento, a gente fala assim na teologia ou mesmo no catecismo, a gente fala o seguinte, que tem uma matéria e uma forma. O que é a matéria? É uma coisa, é um gesto, é uma realidade material que você vê, que você toca. Então, e a matéria sozinha não pode nada. Mas quando ela é unida à forma, que é a palavra que dá o sentido à matéria, quando ela é informada pela palavra, a palavra de Deus na igreja, ao encontrando com aquela matéria própria do sacramento, ela torna aquele sinal, ou seja, a matéria e a forma, se torna esse instrumento eficaz da graça de Deus. Qual que é o poder da água sozinha? A água pode muito, Onde não tem água não tem vida, A água limpa, purifica, A água, claro, pode muito, mas assim, na nossa vida, qual que é o poder que ela tem? Nenhum. Mas na hora que um ministro pega a água com a intenção de fazer um filho de Deus,
joga numa pessoa que ainda não é batizada e pronuncia aquelas palavras que Jesus mandou, ide batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na hora que aquela água que lembra vida e pureza, na hora que ela recebe aquela palavra de Cristo, ela se torna um instrumento eficaz da graça. Naquele momento, aquela pessoa, aquela criança recebe uma vida divina, uma vida nova, ela é enxertada em Cristo, certo? Então, cada sacramento tem uma matéria e uma forma, é o sinal que a gente vê, é um gesto, é um óleo, é o pão e o vinho, é água, não é? E ao mesmo tempo tem uma palavra, a palavra de Deus, aquela palavra na igreja ali que dá eficácia para aquele sacramento. E ele vai operando a obra de Cristo na sua vida, na nossa vida, certo? É isso. Cada um dos sacramentos, a gente tem esse elemento material que é formado por matéria e forma. Aquilo que a gente vê, ele nos comunica uma coisa que a gente não vê. A graça do Senhor para cada etapa, para cada circunstância, para cada momento da nossa vida. A nossa vida espiritual e a nossa vida física, ela é meio que análoga. Um dia a gente não nasceu, a gente não cresce, a gente não precisa ser alimentado, a gente não fica doente, a gente não tem que ver a maneira pela qual a gente vai servir os outros nesse mundo. Não tem etapas na nossa vida biológica, na vida natural, na nossa vida sobrenatural também. Mal a gente chega nesse mundo e Deus quer marcar a nossa vida, fazendo nascer uma amizade com Ele através do batismo. O batismo faz a gente nascer como amigo de Cristo, faz a gente toca e dá vida divina. A gente nasce também para essa amizade com o Senhor. A gente nasce, a gente cresce, pois tem um sacramento também que é o crisma, que faz de nós um homem, uma mulher, para cumprir a sua missão no meio desse mundo e da igreja. A gente não fica doente, às vezes, fisicamente, espiritualmente também a gente fica doente, e a gente peca, a gente ofende a Deus, a gente quebra a aliança com Jesus, e Ele vem e nos toca através do sacramento da penitência, ou da confissão, ou da misericórdia, e restabelece a amizade perdida, e dá saúde novamente para nós. A gente não tem que assumir uma missão no mundo, Ele quer estar presente, ele mais do que ninguém quer estar conosco para a gente realizar aquela missão, seja ela de maneira muito específica, a missão de ter uma família, então através do sacramento do matrimônio, a missão de, como sacerdote, servir toda a família dele através do sacerdócio, ou seja, através do sacramento da ordem. A gente está frágil fisicamente, ele deixa um momento, também deixa um sacramento para, na nossa debilidade física, que muitas vezes também é acompanhada de tentação, de aflição, de desespero, ele deixa um sacramento que é a unção dos enfermos, para a gente também se santificar, se fortalecer nesse momento tão alto da nossa vida. Claro, por cada sacramento, o Senhor vai iluminando, vai fortalecendo, o Senhor vai nos dando a graça para a gente cumprir a vontade dEle naquela etapa, ou naquela ocasião, naquela situação concreta da nossa vida, certo? Então, olha, não sei se está dando para compreender, hoje é o primeiro encontro nosso, então para quem está chegando agora lembrar, a gente vai passar umas semanas falando dos sacramentos. Sacramentos, Jesus, Ele quer estar conosco, Ele está mesmo na sua igreja. Ele nos fala, mas mais do que isso, Ele toca. E o seu toque deixa uma marca na nossa vida. A gente é pessoa humana, é corpo, alma, é relação, é amor, é doação. E Ele também vai de todas as maneiras chegando a nós, inclusive usando elementos sensíveis para nos transmitir a sua graça.
E ele acompanha e marca cada etapa da nossa vida, né? E nos permite nos santificar através dessa graça dada por ele, né? A palavra sacramento. Então, olha, essa palavra, antes de ser utilizada pela igreja na forma latina, que é sacramento, ela era usada na forma grega. Primeiramente, se chamava mistério. O que é um mistério? Cada momento, cada ação da vida de Jesus era chamada na igreja, no início da igreja, ainda hoje, de mistério, os mistérios do Senhor, o mistério do nascimento de Jesus, o mistério da encarnação, o mistério da transfiguração. Cada obra de Cristo era chamada de mistério. Jesus continua agindo também através dos sacramentos. Os sacramentos também eram chamados de mistério. Quando foram traduzir do grego para o latim, aquilo que no início chamavam mistério, começaram a chamar de sacramento. Daí houve uma separação. Quando a gente fala da vida de Jesus, a gente fala de mistério. Quando a gente fala da ação de Jesus através dessas obras, né, desses sinais da igreja, a gente começou a chamar de sacramento, né? A palavra sacramento significa também juramento. Quando a pessoa ia para o exército, ia para uma batalha, né, ela tinha que fazer um juramento, um sacramento. Ela se tornava um adulto com aquele juramento ali, né? Ela fazia uma aliança, né? Então, olha, os sacramentos são juramentos, são alianças que Deus faz conosco e a gente com o Senhor em cada etapa da nossa vida, né? Quando marido e mulher vão se casar, não celebram um sacramento, não fazem um juramento de amor e fidelidade. Cada sacramento é uma aliança de amor, ou o que Deus vai fazendo vai confirmando conosco, né? É um juramento. Quando você foi batizado, você recebeu o sacramento do batismo, o Senhor de alguma maneira jurou que você ia ser filho, que ele ia ter, tu és meu filho, né? Ele fez uma aliança de amor com você, uma aliança, esse pacto de amor pelo qual se entra numa família. Naquele momento ele falou, você é meu, você vai fazer parte da minha família, né? Você fez um juramento, mas mais ainda Deus fez um juramento que ia te acompanhar. Quando você se casa, recebe o matrimônio, um jura para o outro, eu te recebo, mas Jesus também jura que ele vai dar a graça para você cumprir aquilo que é próprio dessa aliança de amor que você está selando. Através de cada sacramento, Deus vai fazendo e vai fortalecendo essa aliança de amor com a gente. Ele jura, né? A gente jura, e ele também, que ele vai estar conosco, que ele vai dar graça para a gente santificar em cada etapa da nossa vida, né? Pessoal, faz 40 minutinhos que a gente está conversando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguma sugestão, né, pode fazer aí que a gente responde, comenta, ou, né, a gente deixa para continuar, né, uma vez por semana, uns 40 minutinhos de conversa. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, né? Então a gente está vendo acerca do sacramento. Jesus, na sua igreja, ele também toca em nós. Ele deixou 7 sacramentos. Por que 7? 7 é o sinal da perfeição, porque são essas maneiras privilegiadas pelas quais o Senhor age na nossa vida, nos une a Ele, nos faz contemporâneos dele, né? E nos manda para uma missão no meio desse mundo, né? No batismo, essa missão de ser filho de Deus e ser membro da igreja, no crisma, essa missão de ser soldado, de lutar, de dar a vida pelo Senhor, né? Na confissão, né? O Senhor nos perdoa e de alguma maneira também nos manda, né? Tem uma das fórmulas atuais para encerrar o sacramento da confissão, que é ide e anunciai ao mundo as maravilhas do Deus que te salvou. Ele manda você anunciar a misericórdia, a salvação dele, você levar o perdão que você recebeu, né? Então é isso.
através de cada sacramento, a gente vai recebendo, são maneiras privilegiadas de receber a graça de Cristo e da gente, né, de a gente ser enviado para cumprir a nossa missão, a missão do Senhor no mundo e na igreja. Certo, pessoal? Mais uma vez, alguém quer fazer alguma perguntinha? Então, pode, ou quer falar alguma coisa, ou quer comentar, ou quer, né, pode se manifestar através dos comentários aqui. Diácono Luiz Carlos, um abraço. Diácono Pedro chegando aqui também, um grande abraço. Olha os diáconos presentes aqui. Ana Frossa, Nenê Frasato, Dirce, Cida, Marina, grande abraço para você. Né? Então é isso, pessoal. Né? Se alguém tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E a ideia é essa. Cada semana a gente vai relembrando, vai estudando, vai agradecendo a Deus por cada um dos sacramentos. Hoje é só uma primeira conversa, uma introdução. Né? Os sacramentos nos dão a graça de Cristo, nos identificam, nos configuram a Jesus, né? E depois a gente vai começar então refletir, meditar, relembrar, estudar um pouco mais cada um dos sacramentos. Sempre às sextas-feiras, às 8h da noite. Diácono Denir, bem-vindo, Fátima. Então é isso. Qualquer coisa você deixa um comentário, né, alguma sugestão que queiram. E a semana que vem a gente se encontra mais uma vez, se Deus quiser, tá bom? Então foi bom passar esses minutinhos aí com vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!